Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 4, Buscar as Coisas lá do Alto. Autor Pedro Dong. Título da semana 3, A Cruz ou Ascetismo. Terça-feira, ler com oração 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. A fé vem pela palavra que opera em quem crê. A fé não é vazia e abstrata. Ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé surgiu em nós quando ouvimos a palavra da verdade do Evangelho. A fé sempre se baseia na palavra de Deus, por isso, a palavra profética é tão importante. A Bíblia é a palavra de Deus. E o Senhor usa a Bíblia, por meio de seu profeta ou apóstolo, a fim de nos transmitir sua palavra viva para suprir-nos e dar-nos direção em determinado momento. Esse falar sempre se baseia na palavra Logos da Bíblia. Quando ouvimos a palavra profética e a recebemos, crendo e exercitando a fé, somos levados para a dimensão onde Deus está. Assim a palavra começa a operar eficazmente em quem crê e a obra de Deus é feita. A obra de Deus não é feita pela capacidade humana. Não confiamos em nossa capacidade e competência para ajudar Deus a conduzir as coisas na igreja. Deus pode usar o dom e a habilidade que dele recebemos, mas tal dom e habilidade devem estar na esfera da fé onde Deus está. Por não ter essa clareza, os colossenses apoiaram-se na sabedoria humana e alguns até diziam o que um cristão poderia ou não fazer. Muitos cristãos aprenderam que não podem ingerir bebida alcoólica, fumar e fazer uma série de outras coisas, mas devem praticar coisas boas. Não digo que a cultura e a tradição sejam ruins. Entretanto, devemos ter cuidado para que essas coisas não substituam nossa fé e a obra de Cristo em nós. A cidade de Colossos ficava na Ásia Menor, atual Turquia, e recebeu forte influência da cultura oriental, da religião judaica e da filosofia grega, das quais se originou uma série de ensinamentos e filosofias que tentavam substituir Cristo. Por causa dessas coisas, Paulo disse aos Colossenses que Cristo é tudo e deve ter a primazia em tudo. Cristo é o primeiro na criação, o primeiro na nova criação, o ponto de conexão entre Deus e o homem, o ponto de conexão de toda a criação. Nada substitui Cristo. Mas, por não estar acostumados a viver pela fé, seguindo a palavra profética, os colossenses agarraram-se à cultura e filosofia, surgindo daí o embrião do gnosticismo, movimento religioso que combina misticismo e especulação filosófica. A mitologia grega originou-se na antiguidade, quando os homens, por ignorar as causas dos fenômenos naturais, como calamidades, terremotos, tormentas, inundações, secas, entre outros, atribuíam esses acontecimentos à atuação de deuses. Para eles havia deuses responsáveis por trovões, agricultura, doenças, amor, etc. E as pessoas deveriam agradar aos deuses para deles obter bênçãos, como boa colheita. Com o surgimento de homens sábios, muitos entenderam que não deveriam atribuir todas essas coisas aos deuses, mas buscar respostas na filosofia. A filosofia grega surgiu para atender, dentre outras indagações, aos questionamentos humanos e tentar explicar qual a razão da existência humana e de tantos sofrimentos pelos quais o homem passa. Dessa mistura de influências na igreja surgiu o gnosticismo,
que atribui o sofrimento humano à materialidade ao corpo que é a carne. A carne, segundo o gnosticismo, é a culpada de nosso sofrimento. Ainda no tempo do apóstolo Paulo, alguns diziam que não deveriam viver pelos sentidos do corpo, mas deveriam aprender a viver de acordo com o conhecimento superior. Esse conhecimento não é mental, aprendido em livros, mas espiritual, entre aspas, superior, místico, e poucos o alcançam. Os que conseguissem alcançá-lo ficariam livres do sofrimento da carne. Já naquela época, muitos almejavam alcançar esse nível elevado, até mesmo pregavam esse ensinamento na igreja, substituindo Cristo. Que o Senhor nos liberte de qualquer coisa que venha substituir Cristo em nossa vida e experiência. Pergunta de hoje: que fazer para a palavra operar entre nós? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.